Graça e paz. Aos domingos, à noite, estamos estudando as cartas de Pedro e fazendo leituras, lendo esta carta de Pedro. E terminamos o capítulo 2 e hoje vamos continuar no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Hoje nós vamos meditar apenas nesses 7 versículos. Vamos ouvir então a palavra de Deus com atenção. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que Deus revele esta palavra em nossos corações. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Por que aparece aqui essa palavra igualmente? Porque anteriormente nós já estudamos, o apóstolo Pedro vinha falando de submissão em relação ao cristão se sujeitar ao governo, em relação também a se sujeitar aos senhores humanos, porque naquela época muitos cristãos eram escravos, servos. E Pedro continua falando de submissão, mas agora da submissão da mulher ao marido, quer ele seja cristão, nascido de novo ou não. Pedro fala inicialmente das esposas que nasceram de novo, mas o marido não.
mas o ensino vale para todas as esposas que nasceram de novo. O relacionamento, irmãos, entre marido e mulher retrata a relação entre Cristo e a igreja. Você já pode perceber que não é uma coisa qualquer. É uma coisa muito elevada, porque demonstra a relação da igreja com Cristo, a submissão da igreja com Cristo. A mulher deve ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. A nossa sociedade, ela considera essa ideia de submissão ultrapassada. Mas, para Deus, não é ultrapassada, pois Deus não mudou de ideia. Ele continua pensando do mesmo jeito de antes. E o que ele pensou antes? Mulheres, sede vós submissas ao vosso próprio marido. Irmãos, não existe lugar mais difícil para viver a vida cristã do que em casa, no lar. É na casa, na intimidade do lar, onde nós somos mais autênticos. Por isso, eu já vou adiantando, antes de ser convincente aqui, eu tenho que ser em casa, no lar. Alguém contou uma ilustração, já faz tempo que eu vi, mas é mais ou menos assim. Uma mulher de um pastor querido, bem-sucedido na igreja e na sociedade. Em um domingo, essa mulher chegou de manhã com as crianças, os filhos do pastor, a mulher do pastor, com malas, colchões e outros trecos mais. Se instalou na frente, lá onde fica o pastor pregando, assim. E o pastor ficou um pouco preocupado. Ele se levantou e perguntou à sua mulher: o que você está fazendo aí na frente, com as crianças e com toda essa bagagem? Ela respondeu calmamente: nós estamos se mudando para cá, porque aqui na igreja você é educado, cortês, cristão, mas lá em casa você é exatamente o contrário. É lógico que uma esposa que tem uma compreensão dessa não está fazendo isso para condenar o pastor, para expor o pastor ao ridículo. Não. Ela estava fazendo isso porque ela estava buscando uma restauração do seu lar. Se nós somos bem-sucedidos e relacionados fora do lar,
mas na casa, no lar, não somos, então, no final das contas, somos mesmos uns fracassados. O lar é o lugar mais difícil de se conviver. O lar é onde as maiores dificuldades acontecem. E vocês sabem disso. Pedro era um homem que tinha experiência de lar. Porque Pedro foi casado. Pedro observou que algumas mulheres tinham crido no Evangelho, mas os seus maridos não. Esses continuaram incrédulos. Ainda estavam vivendo a vida devassa, porque em Roma antiga era uma devassidão total. Aquela cidade de Roma que Pedro se referia era uma cidade depravada, uma sociedade depravada. E nesse caso, como que essas irmãs deveriam se comportar, proceder? Vejam, mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma. As irmãs estão entendendo? Vocês entenderam o que é sem palavra? Não dizer nada. Por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ele disse isso não só para as mulheres que tinham maridos incrédulos, mas eu creio que para todas as esposas, todas as irmãs. Ele exorta as mulheres dizendo que as mensagens sem palavras são mais convincentes do que as palavras que tentam convencer as pessoas. No caso aqui, da esposa. O silêncio oportuno é um discurso silencioso muito eficaz, mas muito mesmo. As palavras muitas vezes irritam, não é assim? As palavras muitas vezes causam irritação, desconforto. E tem mulher que sabe muito bem irritar os seus maridos. Não estou dizendo que são as irmãs, tá? Vamos olhar uns textos aqui. Provérbios 19, 13. Vamos começar aí. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. O filho insensato é a desgraça do pai. Vocês esperem a vez de vocês, que eu vou falar com vocês também. Mas hoje é com as esposas. E a minha versão é bastante assim, diz assim: as rixas da mulher são uma goteira contínua.
Ou então, esposa briguenta é uma goteira constante. A disputa, a discórdia. Você sabe o que é uma goteira? Aí a mulher já fica brava porque o homem não arrumou o telhado. Aquela goteira. O tempo todo, aquele barulho. No mesmo lugar. A mesma toada. E normalmente, mulher não fala pouco, né? Certa mulher chateada, ela estava aborrecida, chateada com o marido, e ela começou gotejando em cima dele, pingando palavras em cima do marido. E já era noite avançada e foram dormir. Mas ela não parou não, ela continuou lá na cama, falando, gotejando. E lá pelas 2 horas da madrugada, o marido disse: mulher, para um pouco, vamos dormir. Ela respondeu: cala a boca, ainda não terminei. E continuou. Provérbios 21, 9 e 19. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Melhor é viver num canto do que repartir a casa toda com uma mulher briguenta. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta, amargurada. Pedro está dizendo: irmãs que têm maridos incrédulos, por favor, não pregue para eles, não pregue para os seus maridos, não discutam com eles, só preguem para eles se ele consentir ou se pedir. Tem maneiras melhores de você ganhar o seu marido nessa situação. É o comportamento, o testemunho da vida de Cristo em nós e a oração, que ninguém precisa saber que você está orando. Vocês, mulheres, devem conviver com os seus maridos, levando em consideração essa orientação da palavra de Deus em relação aos seus maridos que ainda não creem. Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Você está entendendo, irmãs, que o comportamento de vocês em relação ao marido, seja incrédulo ou nascido de novo, o comportamento de vocês é muito importante. Deus considera muito. Não despreze isso. É lógico que uma irmã nascida de novo, esposa nascida de novo e o homem nascido de novo, o marido, a mulher vai falar com ele, é evidente, a palavra, né? Porque as condições são outras. Suponhamos, porém, que o marido interfira
com a vida cristã da esposa. O marido é incrédulo e ele interfira com a vida cristã da esposa. O que fazer então, nesse caso? Se exigir que a esposa desobedeça ordens expressas da palavra de Deus, então, nesse caso, ela deve desobedecer ao marido e se manter fiel ao Senhor e à sua palavra. Porque é Cristo acima de tudo e acima de todos. Aquela outra frase, eu não quero nada com ela. Eu já mudei para essa. Conta-se que um marido era um alemão. Ele era abastado, ele tinha condições financeiras muito boas, cuja esposa era uma cristã nascida de novo e devota ao Senhor, fiel. Mas o homem era um devasso. O homem costumava passar a noite no bar, porque é melhor o bar do que o lar. Parece um pouco as pronúncias, mas são lugares totalmente diferentes. E esse homem chegava bêbado em casa. A mulher abria a porta, recebia-o, nunca se queixava, nem o censurava, o condenava. Às vezes, chegava até ajudá-lo a trocar a roupa e levá-lo para a cama, e levar para a cama. Às vezes ela ajudava até ele trocar a roupa e para ir para a cama. Certa noite, o homem estava no bar com seus amigos, companheiros de cachaça, e ele disse assim: aposto com vocês que se formos à minha casa agora, a minha mulher estará esperando por mim, abrirá a porta para nós, nos receberá com a maior gentileza e até servirá um jantar, se eu lhe pedir. O pessoal disse: não, isso não, porque eles conheciam muito bem as esposas deles, né? Eles conheciam muito bem as esposas que eles tinham em casa e ficaram admirados com a esposa dele. Os companheiros não acreditaram, mas resolveram acompanhar o homem até a casa dele para ver o que iria acontecer. Dito e feito, a mulher abriu a porta, tratou-os educadamente e, sem demonstrar nenhum ressentimento, nenhuma amargura, nenhuma queixa, concordou em preparar o jantar para eles. Assim que a mulher saiu da sala, um dos homens censurou o marido e disse assim: como pode você tratar tão mal uma esposa tão amável como a sua? Sem esperar pelo jantar, o homem se levantou e foi embora. Um a um, os outros também se levantaram e foram embora, sem esperar o jantar. Abalado, o marido se convenceu da sua maldade e, em especial, da sua insensibilidade
ao tratar com a sua esposa. Então ele foi até a sua esposa, ela estava no quarto, e disse para ela assim: ore por mim. Aí se ajoelharam e ela orou por ele. Não para que ele fosse livre da cachaça ou da cerveja, sei lá o que, daquela ruindade toda, mas orou para que Deus o renascesse naquele momento. E Deus, que estava por trás de toda a história, o que ele fez? Ele renasceu o cabra. Ele nasceu de novo. Daquele dia em diante, virou, pelo poder de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Foi ganho sem nenhuma palavra. Você entende agora o que Pedro está dizendo? Quando uma mulher, em relação ao seu marido, se torna imperativa, ou melhor, imperativa mesmo. Quando uma mulher, em relação ao seu marido, se torna imperativa, autoritária, mandona, subversiva, manipuladora, ela está negando a essência da submissão que Deus estabeleceu. Irmãos, a mulher tem um papel importantíssimo no lar, muito importante, mas deve tratar o seu marido com sabedoria e com respeito e, acima de tudo, com amor. Não precisa ter medo do marido, basta respeitá-lo, considerá-lo, como diz a palavra. Nós vamos ler um trecho da palavra, é um pouquinho longo, mas eu vou pedir para o Emerson ler a si mesmo. Provérbios 31, vamos a partir do versículo 10 até o 31, e vamos prestar bem atenção nas palavras desse texto. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura.
Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Esse texto fala da mulher virtuosa. Virtuosa porque Deus é a vida dela, é a força dela. Feliz quem encontra uma esposa virtuosa. Não é muito fácil não, mas quem encontra é feliz. É muito mais valiosa que os rubins, muito mais. Seu marido tem total confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Seu marido é respeitado por causa dela. Além de trabalhadeira, como você viu no texto, diz aí que ela é como os navios mercantes. Ela traz de longe as suas provisões. Pela leitura, se você prestou atenção, se não prestou, você pode ler depois, meditando. Pela leitura, dá para perceber que essa mulher é administradora do lar. Você achava que era o homem, né? Não é. O homem é o cabeça, é o líder, mas ele não tem essa capacidade. Deus deu à mulher. Ela é administradora do lar. Ela é uma gestora muito eficiente. Cuida dos negócios de sua casa, disse aí, e não dá lugar à preguiça. Administra bem o seu comércio lucrativo, ainda tem mais essa. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela cuida. Ela é a dona da casa. Você sabia que não existe na palavra de Deus a expressão dono de casa, mas existe a expressão dona de casa, porque a dona é a mulher, dona de casa. O marido é o cabeça, é o líder, tem que ser respeitado, e a mulher tem que ter submissão, mas ela é isso tudo aqui. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada, será elogiada. Mulher virtuosa e graciosa é uma coisa fantástica de observar. É um espetáculo do céu na terra. É joia rara. O presidente, ele, agora pela ocasião do Dia da Mulher, ele usou essa expressão para as mulheres, joia rara. Mas não sei não, viu? Não sei não se é joia rara não, viu? Porque o comportamento diz. Mas eu acho que é joia rara. Pedro colocou também, em relação à mulher, duas questões. Uma externa e outra interna. Vamos ver aí o versículo 2, 3 e 4, eu acho. Pedro, primeira carta, capítulo 2. Primeira Pedro 3.
1 Pedro 3, versículos 2, 3 e 4. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você percebe aí que Pedro colocou em relação à mulher, e aí é em relação a todos, duas questões, uma externa e outra interna. Aquilo que somos por fora e aquilo que somos por dentro em Cristo. Nós investimos muito na aparência. Os homens, principalmente as mulheres. Nós damos muito valor à aparência, à impressão que nós vamos causar. Pedro não está falando de desleixo, nem de deixar de ter cuidados naturais com o corpo. A mulher virtuosa pode se cuidar, sim, mas o que Pedro está dizendo aí é que o que vale é a beleza interior. O que vale é o que está dentro, e isso tem valor diante de Deus. O que ele está dizendo é que o enfoque nosso precisa ser colocado nessa questão interior, que é a prioridade. Os trajes caros, os penteados, eram muito valorizados nessa época, talvez mais do que é hoje. Naquela época, tinha estilista e cabeleireiro bem mais requintado do que os de hoje. Bem mais. Eles não tinham os recursos que se tem hoje, por isso mesmo o trabalho deles era muito bom. Naquele tempo, a maioria das mulheres normalmente não cortava o cabelo. As mulheres, principalmente as que tinham condições, porque Pedro está falando de mulheres que tinham condições, né? Pelas joias e os vestidos e os penteados caríssimos, então tinha condição. As mulheres, principalmente as que tinham condições, ficavam horas, 3, 4, 5, cuidando dos cabelos, fazendo penteados caros. E o que acontece? É que elas davam muito valor a isso e descuidava do interior. E Pedro está dizendo: não sejam esses adereços, adornos, enfeites, ornamentos as prioridades de vocês, mulheres. Pedro diz que a verdadeira beleza não está nas coisas, mas no interior, no homem interior, na vida de Cristo em nós. É isso. Pedro diz que a verdadeira beleza não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, tranças e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior
que não parece, ou seja, que ninguém está vendo, esteja aí a beleza que é demonstrada por um espírito manso, dócil, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui está falando, sem dúvida nenhuma, da vida de Cristo em nós, de Cristo em nós, o próprio Cristo vivendo em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O pecado tem que ser despejado de nós para que nós possamos ser cheios de Cristo, da vida de Cristo. Mortos com Cristo, Ele vive em nós a sua vida. Essa mulher do verso 4 é a verdadeira joia. Vamos ver aí. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está vendo? Bem, eu não estou dizendo que o exterior não precisa ser arrumado, estar bem arrumado, mas que a nossa ênfase não deve estar aí. É o que eu estou dizendo, é o que eu estou entendendo que o apóstolo Pedro está dizendo aí na sua carta. Mas o meu cabelo é muito comprido, eu tenho que trabalhar, é muito tempo para cuidar dele, eu tenho que cuidar. Bom, se está dando tanto trabalho assim, corta, deixa mais curto, corta um pouco. Mas aí chega os defensores, né? Aqueles que proibição em cima de proibição, não pode cortar, não pode cortar. Como é que não pode? Só se você não quiser, se quiser pode. Como é que não pode? Se Pedro está dizendo aqui que o que vale para Deus é aquilo que está no interior, então pode. Pode deixar comprido, pode deixar curto, pode deixar compridão, mas você pode cortar também. Ora, se Pedro disse, né, irmãos, então não há nenhuma dificuldade nisso. Bem, irmãs, esposas, se você não concorda, então diz para Deus assim: eu não concordo com o Senhor, eu não aceito essa maneira que o Senhor me vê. O Senhor é Deus, está me vendo como Deus, mas eu não aceito. Eu não aceito ser do jeito que o Senhor quer. Eu não vou me submeter coisa nenhuma. Diz para ele, porque quem está dizendo aqui é ele. Mas tem outra opção. Qual é? Não mais eu, mas Cristo em mim. Nessa base do não mais eu, mas Cristo em mim, então a coisa vai ser do jeito que Cristo quer, do jeito dele. 1 Pedro 3, versículos 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Está vendo? E Pedro ainda pega aqui Sara e coloca o que você ouviu aí. As irmãs nascidas de novo devem observar a palavra.
Mas e as moças? Os moços que não se casaram? Vão se casar um dia, né? Pode também não. Mas a ideia é que um dia vão se casar. O que eu tenho para você? O que eu tenho para dizer para você? É importante que você, moça solteira, menina que já está pensando um dia, né, namorar e um dia casar. É importante que você tenha em vista um lar verdadeiramente cristão, tá? Você coloca na sua cabeça e tem em vista o seguinte: eu quero para mim um lar verdadeiramente cristão. Mas como? Então você quer dizer que eu tenho que pedir a Deus um marido cristão verdadeiro? É isso mesmo. Mas é pedir um noivo, pedir um namorado, pedir um noivo a Deus? Até isso. E vale para os moços também. O que eu digo para você é que você tenha em vista um lar verdadeiro. E não se acanhe. Peça a Deus, que Deus vai lhe dar. Agora, se você quiser fazer do seu jeito, faça. Depois não vá chorar o leite derramado quando o lar for uma bagunça, não. Pedir a Deus um casamento, uma pessoa, que Deus renasça aquela pessoa, pelo menos, virou coisa cafona, né? Eu que vou escolher, mas Deus também sabe escolher. Vamos para o fim. 1 Pedro 3, 7. Agora, irmãos, é com vocês. Agora vocês se preparem aí, porque é com vocês que Pedro vai falar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O lar foi criado por Deus. Foi Deus que criou o primeiro lar, a primeira família. E Deus criou o lar porque Ele gosta do lar. E não só porque Ele gosta do lar, que Ele achou que é o lugar adequado, é porque Ele também se manifesta no lar. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Por que tem que ser com discernimento? Por que você, marido, nós maridos, precisamos ter discernimento para vivermos a vida comum do lar, da casa? Sabe por quê? Porque normalmente os homens são estúpidos, rudes, grosseiros, deselegantes, e com a esposa. E vou dizer mais, é raro
você encontrar um homem que possui sensibilidade em relação à esposa. Tem que nascer de novo. Eu não tenho, mas eu vou ter, porque Cristo é minha vida. Senão não adianta nascer de novo. É preciso que o marido tenha discernimento e sensibilidade para viver a vida comum do lar. Irmãos, é preciso perceber a luta e o cansaço do dia a dia de uma dona de casa. Não é fácil. Tem homem que parece não entender isso e nem querer entender. Mas, como nascidos de novo, temos que entender isso. As tarefas das esposas são cansativas, rotineiras, e precisa de alguém que trate com dignidade, como o texto mostrou aí, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. O homem é muito trancado. Todo homem. Ele é muito trancado em seu próprio modo. Meu jogo, o meu programa, o meu jornal. Ele se tranca muito nisso. E não presta atenção na mulher. E tem uns que, além de não prestar atenção na mulher, presta atenção nas dos outros, que é pior ainda. Mas eu vou dizer uma coisa para todos os homens aqui: o seu relacionamento com a sua esposa vai garantir a maturidade dos seus filhos. Não pense que é brincadeira. A melhor coisa que um pai pode deixar para os seus filhos é amar a mãe deles. Isso é muito mais importante do que dinheiro e qualquer outra coisa. Quando os pais se amam, os filhos crescem com equilíbrio. A palavra de Deus repete essa ordem: maridos, amai vossas mulheres, vossas esposas. Por que essa insistência, irmãos? Porque a palavra de Deus repete: maridos, amai vossas esposas. Por quê? Porque é mais fácil usar a mulher do que amar a mulher, no caso da esposa. Tem muitos relacionamentos de uso e não de amor. É só de uso e não de amor. Muitos relacionamentos, irmãos, se fundamentam no acasalamento e não no casamento. Pedro está dizendo: maridos, sejam decentes, tenham discernimento, consideração com a vossa esposa, com vossas esposas, vossas mulheres, tratando-as com dignidade como parte mais frágil. Maridos, sejam decentes, tenham discernimento e consideração com vossas mulheres, tratando-as com dignidade,
como a parte mais frágil. Porque sois herdeiros, foi o que Pedro disse, da mesma graça e vida, né? Herdeiros da mesma vida. Somos herdeiros da mesma vida. Herdamos em Cristo. Herdamos juntamente. Quando Deus nos ressuscitou com Cristo, ganhamos a vida dele. A vida de Cristo está na mulher renascida e está no homem renascido. Aqui está o principal ponto em comum. Somos portadores da vida de Cristo. E diz aí, a parte mais frágil. O que é a parte mais frágil? Não é inferioridade. Não é. Se refere a quê? Quando Pedro disse a parte mais frágil, refere-se ao corpo físico. É o corpo físico. Ele está falando disso. É evidente que o corpo da mulher é mais frágil do que o corpo do homem. Em força, em resistência. É aí. Não é inteligência, não. Não é uma questão de inferioridade, não. A mulher não é inferior, mas ela precisa de um toque especial. Para que não se interrompam as vossas orações. Foi o que o apóstolo disse. Então tem que entender isso, irmão. Se não fosse importante, as orações não eram interrompidas. Porque o marido não tem sensibilidade, porque o marido não considera, porque o marido não trata a mulher como a palavra do Senhor diz para tratar. E essas orações aqui, o que significa? É o relacionamento do casal com Deus. Existem diferenças no casamento, mas não pode haver desavenças. Entenderam? Diferenças tem, desavenças não é preciso ter. Por isso que é casamento. Você vai casando todo dia. Dia após dia você está casando. O que significa? Você vai se harmonizando até se harmonizar. O marido e a mulher é um só, diz a palavra, mas precisa casar todo dia. Vai se harmonizando até se harmonizar. Quando a gente erra como marido com nossas esposas, não custa nada pedir desculpa, perdão até. Eu já pedi desculpa para a Edna várias vezes. Quando ela diz assim, você é insensível, hein? Eu só dou um tempinho e vou lá e peço desculpa. Ela viu alguma coisa, né? Tem que pedir desculpa. E não cai a língua, não machuca. Não vou pedir. Interessante, irmãos. Tem homem que não pede desculpa para sua mulher de jeito nenhum, porque ele acha que não foi ele que errou, que ele não erra. Tem homem em relação à mulher que se sente inerrante, que não comete erros, que não se engana, se sente infalível, mas isso não é verdade. Deus colocou uma coisa muito preciosa no lar, o lar que Ele mesmo criou. Ele colocou a graça. Ele colocou a sua graça para que nós tenhamos condições de viver segundo a sua vontade,
como maridos e mulheres. Como marido e mulher, né? Deus colocou a graça dele no lar para que eu possa ter condição de viver uma vida, a vida que Deus diz para viver com a minha esposa. Foi Deus que providenciou o primeiro lar e foi Deus também que providenciou a graça nesse lar. Eu tenho defeito, deficiências também, e a Edna também tem defeitos e deficiência, e é bem braminha também, tem hora. Mas aí, irmãos, tem a graça. A graça acerta tudo. Eu não tenho condições, ela não tem, mas Deus tem, porque eu tenho a vida de Cristo, ela tem, então, beleza. E quando o homem não tem a vida de Cristo e a mulher tem, ela aguenta o tranco. Pedro disse que aguenta, tem que ganhar sem palavras. A graça nos capacita para viver a vida comum do lar e para que Jesus tenha a primazia, a preeminência nesse lar. Jesus é muito interessado com as famílias, com os lares. O seu primeiro milagre foi em um casamento. Grande parte das suas mensagens ricas, mensagens, foi na beira da mesa, nos lares, conversando com as pessoas. Ele era sempre, ou melhor, ele estava sempre pronto para atender os lares. Ele ressuscitou os mortos das casas e devolveu ao convívio do lar. Ele estava sempre pronto para fazer das casas, dos lares, um lugar significativo, gracioso e de vida. E o mais importante, lares sadios, igreja sadia também, porque uma coisa está ligada à outra. Irmãos, é mais importante um lar sadio do que uma igreja forte. As duas instituições deixadas por Deus são a igreja e a família, o lar. A igreja é formada das famílias nascidas de novo, do lar. Então, vamos guardar a palavra de Deus no coração e pedir que Deus nos dê toda a condição para que essa palavra seja praticada na nossa vida. Amém?